Augusto? Pensando que é fácil ser presidente do Corinthians? Nada. Pensando que é fácil apresentar programa? Senta aí, Augusto. Primeiro, Augusto, a gente tem algumas coisas aí, né, Cascão, para mostrar para você. Você fique à vontade o tempo que você quer ficar aqui, porque não é fácil. A primeira pergunta minha para você é o seguinte: eu estava lendo hoje que pode ser que você possa acertar com a Rede Globo, essa coisa que todo mundo fala, o que você pode falar? E obrigado por você estar aqui, é uma honra. E eu, como sócio, eu, como fiel torcedor, e como um dos 5 maiores da história, se fizer aí, ó, eu estou entre os 5. Eu gosto do presidente do Corinthians. É um cara honesto, dedicado. Não é milionário, né? Então, está aprendendo 2 campanhas. O único presidente da história do Corinthians que fez quase 7 mil votos. Dessa renovação e transparência que é mentirosa. Que só arrebentou com o Corinthians. Todos eles que estiveram aí. Todos eles que estiveram aí. Se eu conto 200 milhões aqui em 2 minutos. O Corinthians não manda no estacionamento da Neoquímica Arena. O Corinthians não manda no bar. Só para deixar bem claro. Tá o Sérgio que tá aqui, que é do marketing, que tá suando sangue para tentar fazer tudo. O que vocês fizeram com o camarote, o que vocês fizeram com tudo do Corinthians, vocês não mereciam nem ter sócio do Corinthians. Vocês mereciam ser destituídos do Corinthians. Mas no pau! No pau! No pau! O que vocês fizeram com o Jonas Cafu, então, é a pior coisa do mundo. É nefasto isso. Você traz um jogador que fica 3 anos, ganha 300 pau por mês e sai livre. Vocês trazem o Léo Príncipe, que era para fazer teste, contrato de 3 anos. Só isso, vocês nunca mais poderiam pisar no Parque São Jorge. Nem falar que é corintiano. Tá bom pra vocês aí? Augusto, você fala o que você quiser, que não é fácil, mas em relação à Rede Globo, a transmissão, o que pensar disso? E obrigado por você estar aqui. Desculpa, Deus, falar 15 minutos aí. Boa tarde, craque Neto, Souza, Pedro. É uma honra, um prazer mais uma vez estar aqui, poder falar, esclarecer muitas situações dentro do nosso glorioso Corinthians. Tudo isso aí que você acabou de falar do Carpini, a gente está sofrendo muito disso. Sofri muito no primeiro mês, fogo amigo, os que dizem que são corintianos, e esses são os primeiros a nos atacar, a tentar fazer com que a nossa gestão não dê certo. Graças a Deus passamos por uma turbulência muito forte aí e hoje, graças a Deus, estamos colocando as coisas em ordem. O Corinthians está entrando nos trilhos novamente, com um grupo maravilhoso, muito bem fechado, muito unido. Isso é uma satisfação depois de muito trabalho, muita dor de cabeça. E, infelizmente, a gente tem isso no futebol, né? Infelizmente, essas pessoas que se dizem corintianas, ao invés delas serem corintianas, torcer para o próximo, que é isso que eu quero fazer, um grande trabalho, e estou pensando no próximo, porque o próximo presidente nosso é corintiano, com certeza, e eu quero deixar um legado para ele, quero deixar uma situação muito melhor do que eu peguei. Então eu já estou pensando no próximo presidente que vai assumir o Corinthians. Em relação aí à transmissão, da venda, qual é a visão sua como presidente e a visão também de você mostrar para as pessoas que o Corinthians dá audiência em todo lugar? Exatamente, Neto. Nós somos uma das maiores marcas da América do Sul, um dos maiores do país. Eu, como gestor, eu tenho que pensar na minha situação financeira. O Corinthians não vem numa situação financeira e o Corinthians, ele retribui, ele dá audiência, ele dá retorno para qualquer investidor. E eu quero ganhar como tal. Eu acho que o Corinthians precisa ser valorizado. E é isso que a gente está querendo. A gente está querendo um mínimo garantido, algumas situações iguais às outras. E você está conversando com a Globo, Estamos com a conversando, Liga? tem Esse relacionamento está legal? Está legal, super legal. Está bom o relacionamento? Tudo ótimo, só que a gente tenta chegar num denominador tanto com a Globo quanto a Liga. Falta muito? Falta pouco. Diminuiu já o ganho deles, o ganho de vocês? Sim, já chegamos mais ou menos a um denominador. Acho que até segunda-feira a gente deve anunciar aí uma das maiores parcerias do futebol brasileiro. E, desculpa, Souza e Pedro Ramiro, para vocês fazerem a pergunta que vocês quiserem. Em relação ao que eu estava lendo hoje também, em relação à sua viagem, aquilo que você está fazendo de buscar muitos parceiros, você tem a parceria do Grupo Árabe, isso é verdade ou é mentira? A gente tem umas 3 conversas, né? Por enquanto é só conversa, mas estamos trabalhando muito, a gente não para. Eu fico viajando de madrugada, semana passada foram 2 noites de madrugada de jatos,
a madrugada inteira, isso ninguém vê, o trabalho. Eu sou um presidente, como eu falava na minha campanha, eu tive uma empresa no meu porte razoável, que eu visitava, vendia o meu produto. E hoje, com uma marca maravilhosa dessa, eu saio para vender a marca. E é isso que eu estou fazendo junto com o Sérgio, que é um excelente, uma pessoa do marketing, uma pessoa muito qualificada, e a gente trabalha. Ontem mesmo, saímos quase meia-noite de reunião em Osasco. Isso a gente visitando empresas, parceiros, que é isso que a gente quer procurar. Mostrar a força do Corinthians, Mostrar a força. E é isso que estamos conseguindo com a credibilidade, grandes parceiros, vem muita coisa boa aí, se Deus quiser. Souza, a primeira pergunta sua, depois a pergunta do Pedro Ramiro, e depois vamos conversar. E depois a gente vai trazer o Eduardo também, da Gerando Falcões, para que a gente possa mostrar para vocês, né, essa parceria maravilhosa que a Band está fazendo e que o Corinthians faz como pioneiro de sempre foi. O time do Bom Retiro, o time do Lampião. Não é o time do rico. Não é o time do cara que tem dinheiro, irmão. O Corinthians é o time do povo, meu irmão. O Corinthians é o time do povo. O Corinthians é o time que o cara torce pro Corinthians, não torce pra mim, não torce pro presidente. O corintiano torce pro Corinthians, velho. Não torce pro Cássio, não torce pro Rivelino, pro Cláudio Cristóvão Pinto, pro Roberto Beligeiro, pro Luizinho, pro Baltazar, pro Seu Teleco. Não torce pro Birubiru. O Corinthians torce pro povo. O Corinthians torce pro Corinthians. O Corinthians não torce pro Corinthians, não, pro Corinthians, irmão. E por isso que vocês que dominam o futebol, por isso que vocês que são presidentes, vocês têm que entender isso. Porque o Corinthians não pode ficar 10 anos com um estádio onde o estacionamento que não é seu, onde o bar não é seu, onde as cadeiras você não sabe para quem é, onde os camarotes você não sabe para quem é. E aí eu vou perguntar pro presidente, um estádio bonito como esse, que veio, que trouxe para trazer dívida pro Corinthians. Mas como que eu faço isso? Porque é fácil, né? Você pegar mármore, televisão, pegar ar-condicionado por baixo. É fácil, né? Aí deixar pro outro, né? O caos foi você que deixou, Andrés. O caos não é com ele, não. Muito pelo contrário. Só ele arrecadou, em 3 meses como presidente, 600 milhões. 600 milhões ele arrecadou. 340 com a Bet e mais 240, se eu não estiver errado, com as placas. Quanto que você arrecadou? Quanto você fez? Quanto que você deu? Quanto que vocês deram? Quanto vocês fizeram? Quais as dívidas que ele deixou ou que está? Qual a dívida que tem de luz, de marmita, de água? Qual é a dívida de estacionamento? Qual a dívida de imposto que ele deixou? Qual a dívida que ele deixou de imposto? Vocês deixaram 652 milhões. Não foi ele. E não vamos nem falar dos empresários, que foi 227 milhões. Direito de imagem também. Direito de imagem, 11 meses. Quem pagou? Foi vocês que pagaram 30 milhões ou foi ele com a diretoria atual? Mas aí é obrigação pagar, né? Mas é obrigação pagar de quem estava no poder. Mas como é que você deixa tudo isso? É lógico que vai virar um caos, porque você sabia que ia virar um caos. Tanto é que você chamou ele de Pinóquio. Talvez ele não seja o Pinóquio, né? E com certeza ele não é. Porque você quis deixar um caos para um clube tão incrível que é o Corinthians, que dá mais audiência, que vai mais torcida, e que deve 2 bilhões. 2 bilhões. Sendo que em 10 anos vocês não conseguiram arrecadar 50 milhões por ano. 50 milhões para pagar o estádio. Mas a casa de vocês está tudo bem. As bolsas Louis Vuitton, os carros maravilhosos, tá tudo bem, relógio, tá tudo bem. Mas o Corinthians não, né? O Corinthians está na UTI, meu irmão. E para sair da UTI, você precisa de gente boa, gente honesta. E é o que está acontecendo. Pode falar, Cascão, o que você falou no meu ouvido aqui? Ah, não. O Souza, pode fazer a pergunta pro Gustavo. Gustavo, ó. Lembrei do meu filho agora. Pro Augusto Melo. Augusto. Augusto? Boa tarde, Augusto. Saiu uma notícia também hoje vinculada ao seu nome, né, de uma briga, né, uma discussão que você teve com o Rubão e ocasionou na demissão do Vilarón, né? Saiu no meu timão hoje. Queria saber, até para esclarecer para o torcedor do Corinthians, o que tem de verdade nisso, o que foi de mentira. Ao contrário do que dizem, Souza, eu sempre deixei muito claro que o Neto comentou aí, a gente abriu as portas do Corinthians, está aqui o Pedro, que sempre está lá. Nós queremos que o Corinthians novamente seja protagonista em tudo, nós queremos a liberação, a gente quer todo mundo trabalhando, a gente quer um ambiente bom e, de repente, muitas coisas ali são ao contrário do que se acontece. É o que eu acabei de falar, muito fogo amigo, muitas pessoas deturpando as situações. Não existe nada disso, ao contrário, o Rubão ele é um diretor hoje estatutário,
no qual nós contratamos, que já vinha desde a nossa campanha atrás de um diretor executivo, que é o que eu queria, que é o Fabinho hoje, com as características de um diretor realmente. E hoje está super bem, está montando o time e através disso o Rubão ele ficou na parte estatutária. Hoje quem comanda o CT, quem conversa com o empresário, quem conversa com o jogador, quem renova contratos, é um diretor executivo que é atualizado, que é de mercado, que sabe hoje como funciona. Então não teve nada disso. E ele é uma boa pessoa, uma boa Rubão. Pessoa. Trabalhou com você as Sim, duas. Boa pessoa, trabalhou, ajudou já bastante a gente na campanha. Isso, meu. É que hoje ele só está na parte estatutária. Hoje a gente tem um executivo que a responsabilidade é dele. Ele é bem remunerado justamente para isso. E é tanto que eu recuso conversar com o empresário, eu não converso com o empresário de forma alguma, só vou conversar no final, na hora de um contrato, alguma coisa, mas toda a negociação e qualquer empresário que liga para a gente, a minha secretária já tem a ordem de que fale com o executivo de futebol, justamente para a gente não ter essa aparência. Quanto ao Vilarão, é um excelente profissional, um cara de mercado, um cara muito bom, que ajudou na reta final, ele entrou na reta final da campanha, nos ajudou. Hoje a gente tem um sistema dentro do CT, dentro do clube no geral, arena, tudo, que a gente está montando um projeto de TV, tudo, e a gente preferiu se encaixar de uma outra forma. Mas é vida que segue, o Vilarão é um grande profissional e a gente torce muito por ele. Pedro Ramiro. Presidente, prazer falar com o senhor. Então, só para arrematar esse assunto, não houve nenhum problema com o Rubão e ele segue como diretor do Corinthians, cumprindo o mandato normalmente? Não, ao contrário, mesmo porque o presidente sou eu. Se eu tiver com um problema com alguém, eu chamo a responsabilidade. Até agora, eu paguei por muitas situações. Então, se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu tenho a caneta na mão. Se eu tiver que errar, vai errar por mim, não vou errar por outras pessoas. Entendeu? Eu acho que eu deixei muito claro sempre isso, que conosco vai trabalhar gente profissional. Se sustentar no cargo, ótimo. Se não tiver condições, a gente vai estar trocando e botando gente qualificada, porque o Corinthians tem que ser gerido por pessoas profissionais. Então vamos lá. Eu dei um pau aqui naquilo que eu pensei em relação aos ingressos e só pensando eu como torcedor do Corinthians, como fiel torcedor, como sócio do Corinthians, nunca trazei um dia a minha parcela. Nunca. Nem um dia. Faz 15 anos que eu sou sócio do Corinthians. Nunca trazei um dia o fiel torcedor. Um dia sequer. E aí veio essa crítica imensa em cima de você. E me parece que hoje, eu estava lendo, você e o Sérgio, estava vendo, que os ingressos abaixaram de novo. Então, por que teve isso, por que teve aquilo? É bom você explicar sobre isso, para saber se realmente aquilo está certo, está errado, você tem aí o tempo que você quiser para falar sobre Neto, isso. como eu sempre falei na minha campanha, o Corinthians a gente quer deixar 70% acessível, 70% para o povo, para aquela pessoa que não tem condições, que sonha em conhecer nossa arena e sonha novamente poder assistir um jogo do Corinthians. Eu sou de arquibancada também, venho de uma família humilde, a gente lutou muito para chegar onde a gente chegou, trabalhando muito desde os 9 anos de idade, e eu sempre deixei claro isso. E pela primeira vez na história do Corinthians, abre uma temporada com ingresso bem popular, fizemos um teste maravilhoso que deu certo, e eu sempre deixei claro que 70% da nossa arena vai ter ingresso popular, e dessa vez a gente já tinha uma meta de 50% para a gente tentar ainda adaptar algumas situações, principalmente cadeiras, porque você não pode mexer que senão abaixa muito, aí não compensa vender cadeira, não compensa vender camarote, o visitante... Quando você vende cadeira, vende o ano todo, o ano é isso? todo, isso. E o que você me falou, que se eu comprar uma cadeira, por exemplo, e se eu não for, o Corinthians vai poder vender. E é isso que nós queremos fazer, que o torcedor lá Vocês não fora... conseguiram fazer ainda, mas é isso que vocês querem fazer. Com esse teste do projeto, exatamente isso, Neto. A gente quer popularizar também as cadeiras, para que elas se tornem baratas. Então, tudo isso aí é um teste que a gente está fazendo para a coisa voltar ao normal. E dentro disso, a gente já normalizou tudo. Hoje, a gente tem a melhor receita, uma renda maravilhosa dentro do que a gente projeta, com esses ingressos populares, que isso vai se manter Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É claro que quando chegar numa final ou outra, a gente vai ter um pequeno reajuste, mas isso só numa final, um jogo importante. Mas no decorrer do ano todo, será esse ingresso popular para o torcedor corintiano. Você tem aí as artes aí, Cascão? Eu não sou muito de arte, eu faço arte. Diga-se de passagem, tá, torcedor, tem as duas artes aí em relação a isso? Vamos lá. Esse aí esse aí do jogo do Sul-Americana contra o Nacional. Esses são os aumentos. Se você tem uma ideia, Neto, aí já tem 50% de ingresso popular. Os ingressos mais caros são os melhores lugares. Que a gente estava se adaptando. Leste e oeste, inferior e superior, e as laterais, que é os melhores lugares, e a gente está se adaptando, por quê? A Sul, por exemplo, se eu abaixar o ingresso, eu abaixo para visitantes também, que eles estão nos cobrando caro, Então, mas que é essa parceria que a gente está tendo. Teve 32 mil pessoas.
Mas isso Você está horário. acostumado com 43. Mas, Neto, se você pegar o ano passado, o ano retrasado, teve jogos de 29, 27 mil. É o horário que prejudicou. Você acha que não foi o preço? Não, não foi o ingresso. Ao contrário, é o horário que nos prejudicou, porque é um horário comercial, 7 horas, até chegar na arena. Teve pessoas que chegou lá no segundo tempo, gastaram 1h45, quase 2 horas. Então é mais o horário. Mas não tem. Isso foi mais ou menos, não digo um teste. Porque a gente tinha que entender em termos de cadeiras, em termos de camarote, em termos da SU dos Vocês têm tudo, todo mundo que tem cadeira, você sabe tudo. Hoje já está tudo, hoje, graças a Deus, Neto. Cara por cara. Cara por cara, hoje eu assino quase 10 contratos. Você mapeou tudo isso aí com o Sérgio? Estamos mapeando, por isso que a gente travou tudo, por isso que a renda estava dando a mesma renda. Por isso que está vazio ali. Isso, Neto. Agora já começamos a vender, hoje o Sérgio faz um trabalho espetacular, cada dia a gente assina de 5 a 10 contratos. Você não acha caro? Esse preço? Bota lá de novo lá. Mas esses agora não, Neto. Agora não. Agora baixou mais da metade. Sim, sim. É que você tem o custo da cadeira. Se você abaixar muito o ingresso, Neto, eu não vendo cadeira. Agora, o que nós estamos passando para quem tem cadeira? Hoje, qual a vantagem da cadeira? A vantagem da cadeira é você ter o ingresso e ter o seu lugar para todo ano. Que também vai sair barato, porque ele vai nos devolver. Eu estive no River Plate, fui entender a situação de cadeira agora. Hoje, dá 80 mil, meu. 82 mil eles aumentaram o estádio. E hoje é o seguinte, se você não avisa eles 48 horas que você não vai no jogo, no ano seguinte você não tem direito a renovar a sua cadeira. E você vai fazer isso? Nós vamos fazer isso também para que a gente possa dar uma condição melhor para o torcedor. Isso vai ser feito, Neto. São 3 meses só, Neto. Tem muita coisa. A gente precisa entender. Vamos colocar agora que você, o Sérgio, o Marques e todo mundo do jogo do Atlético. Coloca lá. Olha só. Olha aí, ó. As cadeiras vai ser... Norte, 28,50. Sul, 28,80. 67,90. Leste, 67,90. Leste, 100, 150, 170, 220, 280, 240. Acabou o ingresso de 500 conto e 250 conto. Acabou, parabéns, Neto. pra você. Acabou daqui até o final do ano, Neto. Não tem. Não vai ter na Sul-Americana, não vai ter na Copa do Brasil, não vai ter no Brasileiro, Neto. Parabéns. Agora, a gente já fez tudo que tinha que fazer, mapeamos tudo. O Sérgio está fazendo, o Sérgio e o Marcelinho, que é a parte administrativa, está fazendo um excelente trabalho nesse sentido de arena, cadeiras, camarote. Por isso que hoje a gente está vendendo bastante cadeiras, bastante camarote. E a cadeira vai se tornar super barata para quem comprar Qual foi a grande dificuldade? Ô, Souza, desculpa aí. Não, fica tranquilo. Pode falando aí. Qual foi a grande diferença que vocês viram em relação a camarotes? E que eu vi entrevista sua, eu vi muita coisa. Que camarote você não sabia o que acontecia ali em relação a isso? O que foi isso? E outra, Neto, tinha até bares funcionando sem uma receita para o Corinthians. Nós trabalhamos... Bar sem receita para o Corinthians. Tinha algumas situações atrasadas, muita gente com a locação atrasada, enfim, porque nós não temos essa administração, Neto. Porque o Corinthians do camarote, vamos lá, uma pessoa tem 10 pessoas no camarote. 12. 12, vai. Os 12 ingressos é do cara. O Corinthians não cobra ingresso, diferentemente do Allianz Parque. Sim, e além de tudo, tem um buffet maravilhoso. E o buffet maravilhoso. E é verdade mesmo. Garagem coberta, com elevador na porta. Já tem tudo isso. Tem uma estrutura maravilhosa. Explica direito isso aí pra gente entender, pra você que tá aí do outro lado, pra vocês entenderem. Parece coisa pequena, mas não é. Não é, Neto. Não é muita grana, irmão. É muito dinheiro. E o nosso camarote e as cadeiras, principalmente, é uma receita maravilhosa para o clube, né? Que hoje a gente tomou conta disso. O Sérgio e o Marcelinho, como eu falei, estão fazendo um excelente trabalho no sentido de administrar... Marcelinho de óculos? Não, Marcelinho hoje ele não veio, alguém tem que trabalhar Marcelinho carioca, não, você vai beber tudo lá, hein? O Marcelinho, aí Marcelinho vai querer ir pra Taquaquecetuba, dar os ingressos lá, vai tomar um soco nos olhos. Cuidado, hein, Marcelinho? Marcelo Pelo amor de Deus, hein? Entrega por QR Code, pô. É o Marcelo Mariano, enfim. Um abraço pro Marcelo Mariano. Não só eles, como toda a nossa diretoria que nós nomeamos, está fazendo um excelente trabalho. O clube, 3 meses de gestão. Quantos camarotes tem, Augusto, no Corinthians? 89 camarotes. 89. Quantos estão livres? Teve situações de o cara fazer uma obra lá e ganhar 2 camarotes. A gente está cortando isso. O cara fazer uma obra... fez uma obra, trocaram uma obra por camarote. Fez permuta por camarote. Permutas, entendeu? Só a gente não, meu filho. Entendeu? Então a gente está... Eu faço permuta com comida japonesa, com o Eric San, com o Marinho. Eu fazia permuta no Bambu, 222, lá com o Edu. Fiz muita permuta lá. Não pagava o almoço, agora permuta, o cara faz e ganha 2 camarotes. Isso aconteceu? Aconteceu e a gente tem... Mas tem o contrato ou não? Tem contrato, né? E a gente está controlando tudo isso. Hoje a gente tomou conta de tudo isso, por isso que a coisa agora está começando a andar. Mas você não tem ideia o que nós passamos até aqui para poder resolver tudo isso. Que não é fácil. Não é fácil, o Fogo Amigo também. Você falou de Mateuzinho, você falou de Lucas Veríssimo. São tudo situações que eu paguei sem saber, mas eu sou presidente, eu assumo. É o que eu falei, já que se tiver que fazer uma besteira, eu que assino agora. Faço eu, não vai fazer mais ninguém. A caneta agora é minha, Neto. E a gente está tomando atitude. A gente erra também. Isso. Tem certas situações que a gente erra, mas a gente dá a volta e corrige, como o caso dos ingressos. Entendeu? Teve umas situações, mas isso foi um teste, de uma certa forma, que nós fizemos. Uma visão para ver. Uma visão para